Agora um outro nome, hoje em dia cada vez mais dito. Paul Ekman, um outro pesquisador, um outro psicólogo que também estudou muito as emoções. Tá ali com Daniel Goleman, meus amores, que trouxeram pra gente, refinaram pra gente esse conteúdo das emoções. O Paul Ekman e vários outros pesquisadores que estudam emoções, às vezes tem algumas discordâncias, tá? Sobre a quantidade de emoções, quais são os sentimentos, mas eu gosto muito do Paul Ekman, que traz, agora mais recentemente, que a gente tem 5 emoções básicas. E tem um conteúdo bem importante que eu vou colocar aqui nas referências do curso, que é um site que se chama Atlas das Emoções, feito pela equipe do Paul Ekman. E traz de uma forma interativa, linda, simples, objetiva, clara, direta, tá? Ótimo! Em diferentes línguas, em português também. Para a gente ver como que acontece esse comportamento das emoções, que eu vou falar um pouco agora. Então, dentro dessas 5 emoções básicas, a gente tem medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Dentro dessas 5 emoções básicas, a gente vai ter exercícios para aprofundar um pouquinho cada uma delas dentro de vocês, mas basicamente elas são muito diferentes uma da outra. E se eu consigo reconhecer em mim essa emoção, fica mais fácil de eu reconhecer no outro essa emoção. E se eu sei como eu lido da melhor forma quando eu estou sentindo essa emoção, fica mais fácil de eu compreender, visualizar e lidar melhor com essa emoção quando ela aparece no outro. Isso é inteligência emocional também, ok? Então, raiva. Em algum lugar aqui para vocês vai aparecer uma escala de calor e frio pelo corpo, de acordo com várias emoções e vários sentimentos. Observem cuidadosamente esses desenhos. Vai clarear muito a mente de vocês. A raiva, ela deixa o seu corpo muito mais quente e certas regiões do corpo muito mais quente. A tristeza deixa o seu corpo mais frio. A alegria também esquenta o corpo de diferentes formas. Observem isso no momento em que vocês estiverem meditando e de repente vocês perceberem que vem uma emoção como a raiva e daí vocês podem perceber pensamentos que estão associados a essa raiva e podem perceber que o corpo de vocês esquenta, legal. Isso é autoconhecimento. É por isso que eu estou fragmentando esse conteúdo que vem como um todo na gente. Porque eu estou indo passo por passo. Então, a associação entre corpo e emoção já está um pouquinho mais clara. Pouco a pouco, vai percebendo. Será que o fato de eu estar sempre meio desesperançoso, desacreditado, significa que tem uma tristeza ali de fundo, de base, que está conectada com alguma coisa da minha história, ou que está conectada com alguma coisa do momento presente? Observem isso, percebam isso. Cada uma dessas 5 emoções, elas se desmembram, ou elas têm diferentes formas de se apresentar em nós. Por exemplo, uma desesperança, um desânimo, está dentro da tristeza. Uma leve irritação, assim como uma fúria, está dentro da raiva. A ansiedade, por exemplo, está dentro do medo. Isso significa que se você está muito ansioso, muito ansiosa, e que se de alguma forma você tem vivido constantemente num estado de ansiedade, é porque tem um medo que está sustentando essa ansiedade. Veem como é importante? Esse trabalho de olhar para os nossos medos nos empodera. E é por isso que eu falo tanto que a meditação empodera. Quando a gente sente um medo tão grande, tão desesperador, que a gente não sabe quando ele vai terminar, e daí eu estou falando um pouco de síndrome do pânico. Quando isso acontece, esse medo ele me toma por completo. Eu não consigo
perceber que é um medo e eu não consigo trazer esse medo dentro da linguagem. A linguagem dá um limite para esse conteúdo, para esse medo, por exemplo. Se eu consigo sonhar com algum tipo de medo, por mais que pesadelos sejam horríveis e todo mundo sabe disso, de alguma forma eu já estou conseguindo elaborar esse conteúdo do medo. E isso pode acontecer também através da meditação. De repente você está lá meditando e vem esse medo e vem alguma coisa relacionada a medo. Às vezes o que você precisa é só observar. Aliás, sempre na meditação a gente fala de observação. Observar sem tentar analisar, observar sem julgar, observar. E daí esse medo vem. Às vezes você começa a vibrar, tremer, o corpo todo treme. Isso já aconteceu comigo. De repente eu estava ali meditando e o meu corpo todo começou a tremer, principalmente a minha bacia, essa região aqui onde a gente também tem mais essa estabilidade do corpo, né, que realmente sustenta a maior parte do nosso corpo. E veio o medo, veio essa emoção muito claramente e eu fiquei ali meditando, sentindo esse medo, percebendo o meu corpo tremendo. Às vezes até meu dente, minha boca tremia, como se eu estivesse com frio ou quando a gente está com muito medo. Mas nesse dia, nessa meditação, não veio nenhuma memória associada. Eu fiquei só sentindo a emoção e percebendo o meu corpo. Muito provavelmente porque eu não dava conta de trazer a memória que estava conectada com essa emoção. Mas mesmo assim, essa onda passou e depois eu senti uma das melhores sensações do mundo, de relaxamento, de paz, de calma. E aqui eu começo a falar de uma outra característica fundamental, no sentido de que fundamenta as emoções. A efemeridade da vida. Tudo passa, até uva passa. Gente, tudo passa. Vocês não têm ideia de quantas pessoas eu recebo no meu consultório falando que tem medo de ficar triste para o resto da vida, ou sentem raiva a vida inteira. Não, não sentem. Não, isso não vai acontecer. Às vezes a gente está com o nosso olhar tão viciado naquela emoção, naquele estado de ser, que a gente acha que a gente é puramente aquilo. Mas existem, nem que sejam flashes na sua vida, de momentos onde você experimenta emoções diferentes. Eu posso garantir isso para vocês. Outra informação agora bem chocante, pelo menos eu me choquei a primeira vez que eu escutei ela. Uma emoção, ela dura, a duração de uma emoção genuína, aquela emoção que é uma reação, não é nem de 1 minuto dentro do seu sistema. Então acontece alguma coisa e você sentiu raiva, durou menos de 1 minuto. Aconteceu alguma coisa e você sentiu alegria, durou menos de 1 minuto. Acontece que, naturalmente, ou melhor, de forma mais automática, a gente fica revisitando essa memória. A gente fica dando looping nesse pensamento que causou a raiva, que causou a tristeza, que causou o medo, que causou a alegria, que causou o nojo. E daí, de forma bem clara, sabe quando você passa por alguma situação e você sente medo, e daí de repente você fica imaginando todas as 1000 formas de que aquela situação poderia ter sido pior, e daí de repente você está vivendo num estado de ansiedade constante, causada por aquele primeiro episódio de medo intenso. Pois é, isso acontece. A gente sabe que acontece. E por que vários dos estudos sobre meditação vão dizer do quanto que a meditação é importante no manejo das emoções? Porque de alguma forma, quando a gente olha para essa memória, ou simplesmente para essa emoção, ou simplesmente sente, percebe o nosso corpo dentro desse episódio da nossa vida, respirando profundamente, ou pelo menos
de forma consciente, percebendo que isso está acontecendo com você, isso vai meio que liberando tudo isso. Ou você tem a chance de olhar para isso de uma maneira diferente e de se separar um pouco mais disso que aconteceu com você. Como eu falei na outra aula que a gente teve sobre clareza da mente, se eu olho para minha mente, se eu olho para minha mão e percebo que ela é uma parte, que ela não é o todo, eu começo a separar ela da minha identidade e ela vai tendo um formato, um limite, uma borda. Ela já não faz mais parte de mim como um todo. Esse é o processo. E sim, a partir do momento que a gente vai liberando essas emoções, e daí a meditação ativa também é bem bacana para a gente liberar emoções. Se vocês identificaram alguma emoção em algum tipo de meditação guiada ou silenciosa, muitas vezes é bom sim trazer uma meditação ativa para poder movimentar o corpo e através do corpo deixar essa emoção sair. Porque o corpo segura a emoção, segura essa energia da emoção, essa memória corporal da emoção. E daí, se eu movimento o meu corpo de uma determinada forma, essa energia, essa carga emocional consegue ser liberada. Às vezes eu não preciso nem saber qual que é a memória, qual que é o conteúdo associado, tá? Por isso que talvez, se você já tenha ido até um massoterapeuta, até uma massoterapeuta, e ela tenha feito uma massagem em você e de repente ela estava massageando a sua coluna de forma até agradável, e ela tocou num ponto onde você desagou e começou a chorar. Memória corporal. O que você tem para fazer de melhor é chorar. Deixar essa emoção sair, ser liberada.